Nós vamos falar agora sobre MapReduce. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre MapReduce é que ele é um conjunto de códigos prontos que a gente chama de framework. E é claro, esse conjunto de códigos prontos para processamento distribuído, eles dependem de uma linguagem de programação para funcionar. Tem 3 linguagens de programação que são muito difundidas quando a gente está utilizando framework para computação distribuída. São elas Scala, Java e Python. Python e Java são linguagens bem famosas. A mesma coisa a gente não pode dizer do Scala. Scala não é uma das linguagens mais famosas, mas é uma das linguagens mais eficientes. E ela reaproveita tudo que já tem no Java. Por quê? Porque ela é baseada em Java, então ela consegue reaproveitar as bibliotecas, os conceitos de orientação a objetos, e ela ainda adiciona a facilidade de uma computação funcional. Então, hoje, para programar em alto nível, principalmente quando a gente está falando de programação funcional e a gente está falando também de processamento distribuído, Scala é a linguagem recomendada. Então, o que o MapReduce faz com o auxílio de uma linguagem de programação? Ele vai pegar o dado de um RDBMS, de um diretório, da web ou de qualquer outro repositório, vai ler esse dado, vai distribuir esse dado, ele vai particionar esse dado entre vários nós do cluster. Bom, então esse processo de programação distribuída vocês já viram antes, ele vai gravar também em alguma dessas saídas o dado, num diretório, num RDBMS ou em qualquer outro destino. Mas qual que é o X da questão que é bem importante? Ele processa a informação em disco. Então, cada processamento que ele faz, ele grava em disco. Faz um processamento, grava em disco. E o processamento em disco é mais lento do que o processamento em memória. Então, o MapReduce deixou de ser amplamente utilizado porque surgiu o Spark. O que o Spark faz? Ele processa as mesmas informações distribuidamente, só que em memória. Ele também é um framework de programação distribuída e faz tudo similarmente que o MapReduce faz. Aí vem a pergunta, então o MapReduce não é mais usado? Sim, ele é utilizado. Por exemplo, a gente tem aplicações como o Hive, ele foi construído em cima do MapReduce, apesar de a gente ter versão do Hive hoje que já funciona com o Spark por trás. A gente tem o Scoop que funciona por trás dele, é o que? É o MapReduce. Então muitas ferramentas elas utilizam por trás o MapReduce, mas você não precisa aprender o framework MapReduce para você trabalhar com Big Data. O que você precisa aprender então? Você precisaria aprender Spark ao invés de MapReduce. Aqui nós temos um exemplo bem interessante de como o MapReduce funciona. Imagina que o input data são os dados do meu arquivo. Então eu tenho lá várias vezes a palavra DVD, várias vezes a palavra CD. Então imagina que ele distribuiu esse arquivo, mapeou, organizou os dados, fez o cruzamento dos dados, e é bem interessante esse exemplo, porque ele mostra uma maneira bem interessante de ilustrar o Reduce, porque nesse exemplo, no output data, ele conta quantas vezes cada palavra se repetiu. Então, o que é mais importante para você levar dessa aula? Saber que várias ferramentas utilizam o MapReduce por trás, e que para você programar de forma distribuída, hoje você precisa do Spark para ser mais eficiente. Então a gente finaliza aqui essa passagem breve aqui pelo MapReduce. Finalizamos aqui então mais um assunto. Eu vejo vocês no próximo vídeo.